Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. 1 Coríntios 13:13. Você que tem o hábito de marcar a mensagem, vamos meditando hoje, uma grande reflexão. O capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o amor. E o próprio versículo 13 também diz que, dentre as 3 coisas que é destacada, o maior é o amor. Só que é válido aqui, irmãos, enfatizar que não é porque o amor é maior do que os outros 2, que deve ser deixado de lado a fé e a esperança. Eu vejo que todos eles têm a sua importância na caminhada da fé. E eu entendo que todo cristão, todas as pessoas precisam carregar consigo esses 3 elementos, né? Para então termos uma vida melhor, a vida cristã da melhor forma possível. Então a reflexão é que todos nós precisamos da fé, da esperança e também do amor. Amém, igreja? Para começar, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: todo cristão deveria buscar essas 3 coisas para ter uma vida cristã melhor. Amém? Quais são as 3 coisas? Diga aí para o irmão, para a irmã: fé, esperança e amor. Nós vamos falar um pouquinho de cada e assim nós vamos meditar nessa mensagem hoje. Paulo está dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, o maior deles é o amor. É como eu estou dizendo para você, né? Que a nossa fé, a esperança e o amor, ela tem que estar, irmãos, baseada, fundamentada na palavra de Deus, para que o Senhor ele possa operar grandemente na nossa vida. Eu vejo, irmãos, se a gente apontar aqui para cada observação que o texto nos traz, eu vejo aqui que todos nós precisamos, olha só, da fé. Lembra de Hebreus 11, verso 1? A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, né? E a prova das coisas que não se vê. Resumindo, fé é convicção, fé é certeza. Então, um crente sem fé, ele vai fracassar. Um cristão, irmão, se não tiver a fé em ação, pode enfrentar qualquer tipo de situação, embora seja pequena, ela vai perder a batalha. Todos nós precisamos ter a nossa fé em Deus, né? A gente vê que biblicamente o próprio Cristo diz que tudo é possível ao que crer. Crer onde? Da onde? Pela fé. Crer, irmãos, na palavra de Deus, crer naquilo que o Senhor Deus fez, faz e fará em nosso favor, para então enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as lutas do nosso dia a dia. Há uma frase, até mesmo o próprio Cristo, ele faz uma declaração, né? Passa o céu, passa a terra, tudo vai passar. E o ditado que a gente ouve, que a gente muitas vezes fala, é que tudo
Tudo, é isso mesmo, diga bem firme, tudo passa. Mas a observação é, irmãos, tudo pode passar, mas nós devemos preservar a nossa fé. Você vai ver comigo em 2 Timóteo 4, Paulo, no versículo 7, ele falando assim, eu batalhei, lutei, eu fiz a minha parte de um cristão verdadeiro, e no final ainda guardei a fé. Então tudo pode passar, irmãos, tudo vai passar. Jesus disse, vai passar o céu, vai passar a terra, as coisas vão passar, mas nós não podemos deixar passar o que, igreja? A nossa fé. Agora cada um deve analisar e olhar para si próprio, a sua fé, irmãos, aquela fé de poder, aquela fé de virtudes, de maravilhas, da manifestação de Deus sobre a sua vida, não perca ela não deixe ela passar. A gente escuta tantas pessoas falarem assim, eu já tive uma fé poderosa, eu já tive uma fé fervorosa, eu já tive uma fé grande. Tive, quer dizer que passou? Olha só, será que você não está nessa condição? Se você olhar para o passado, irmãos, não tão longe, mas recente, ou qualquer tempo, que você então teve aquela fé poderosa, fervorosa, aquela fé assim grande, de poder, e hoje não tem mais, você precisa voltar a ter, porque como eu estou dizendo, irmãos, todo cristão precisa dessas três coisas. Se a gente não tiver a fé, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver fé, nós não agradamos ao Senhor. Nós vamos viver, irmãos, desagradando a Deus. Então, olhe para a sua fé, reveja os seus conceitos, analisa aí, veja como você se encontra. Se você está, irmãos, com uma fé desanimada, uma fé que retrocedeu, uma fé que esmureceu, uma fé que já não tem poder, irmãos, nós precisamos de uma fé poderosa. Uma fé poderosa baseada na palavra, uma fé poderosa que tem aqui o fundamento, a Bíblia, porque a nossa fé não pode estar, irmãos, no homem, a nossa fé não pode estar na igreja, a nossa fé não pode estar em um objeto, ou no ídolo, não. Jesus também disse, tem de fé somente em Deus. A nossa fé tem que ser posta somente no Senhor Deus. Mas eu tenho fé nesse grande homem de Deus, essa grande mulher de Deus. Está errado. A sua fé tem que estar somente em Deus. Amém, igreja? Então o que nós aqui vemos? Que com a fé nós podemos acreditar. Numa batalha que a gente tem enfrentado, a gente pode acreditar no impossível, que aos olhos humanos é impossível, mas para Deus todas as coisas são possível. Porque, irmãos, o que faz acontecer na nossa vida é a fé em Deus, é a fé que nós temos em Jesus Cristo, e aí nós precisamos se posicionar, ter uma fé, irmãos, ativa, ter uma fé que tem que ser vivida dia após dia diante da palavra de Deus. Amém, igreja? Então tudo é possível ao que crê pela fé. Se a gente pegar aqui 1 Coríntios 13, o verso 7, eu vejo aqui, Paulo pontuando aqui, tudo sofre, e agora, igreja? Tudo crê, pela fé tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Pega aí a segunda observação, tudo crê. Quando é que a gente vai acreditar? Quando a fé em ação estiver em nosso coração. Se não existe fé, irmãos, não tem como acreditar. Você vai ver que muitas pessoas não acreditam no milagre, no sobrenatural, não acreditam numa vitória. Por quê? Porque ela não está com aquela fé. Aquela fé não foi despertada, aquela fé não foi colocada no coração. E é bem válido sempre lembrar, da onde vem a fé, igreja? Do ouvir a palavra de Deus. Se eu e você estamos ouvindo a palavra, uma mensagem vocês têm lido, você tem procurado ali aprender, naquele momento a fé surge. Irmãos, Deus sempre tratou comigo e eu sempre falo para a igreja nesse sentido, a melhor hora de agir, tomar decisões, se posicionar, é quando você lê uma palavra, é quando Deus fala com você, porque é a hora que a fé vem e você está convicto, você está certo de que aquilo que Deus falou, irmãos, vai acontecer. Amém, igreja? Então a melhor hora de agir é quando? Quando você ouve Deus falar com você. Porque nesta hora veio a fé e você agora está na certeza, na convicção que quando Deus fala, Ele sustenta, Ele mantém, Ele é fiel para te dar então a condição de fazer aquilo acontecer. Amém, igreja? Ficou aqui esclarecido sobre fé? Claro que se a gente pegar aqui, irmãos, tem muita coisa sobre fé.
né? Você vai ver que alguns discípulos se perderam na fé, outros a fé aumentou, cresceu. A observação aqui para nós hoje é essa: como está a sua fé? Como está, irmãos, a minha fé? Será que a minha fé está diminuindo ou está aumentando? Cada um deve cobrar a si mesmo. Eu não posso permitir, eu não posso, ficar acomodado para minha fé se perder. Não, irmãos, Jesus, quando fala do dever de orar sempre, ele está dizendo assim: continue orando, para você não desfalecer na sua fé. Quantas pessoas, por deixar de orar, por deixar de se envolver com Deus, por deixar de ler a Bíblia, por deixar de frequentar a igreja, elas esmoreceram, elas retrocederam, elas recuaram. Então é dever nosso de buscar a Deus todos os dias, para a nossa fé não ser, então, irmãos, destruída, ao ponto de retroceder na fé. Amém, igreja? Diga comigo: eu não posso retroceder na fé. Diga: todos os dias a minha fé precisa aumentar. Agora, não espere o pastor para isso acontecer na sua vida. Não espere alguém da igreja para isso acontecer na sua vida. Todos nós, irmãos, temos que alimentar a nossa fé, lendo a palavra, buscando a Deus, se envolvendo todos os dias ali na presença de Deus. Nessa caminhada que eu tenho de pregador, da palavra de Deus, quantas pessoas, irmãos, eu já ouvi dizer assim: minha fé enfraqueceu. Alguns até culpam a igreja, culpa pastor, culpa o obreiro. Minha fé desfaleceu, morri na fé, a igreja não é mais a mesma. Irmãos, cada um vai prestar conta de si mesmo. Eu não posso, irmãos, perder a minha fé se eu não tenho alguém da igreja me ajudando, se eu não tenho um pastor, um obreiro ou qualquer pessoa, porque a fé é individual. Eu já disse aqui, preguei uma vez aqui, que nós não devemos terceirizar a nossa fé. A fé, ela é pessoal, ela não é transferível. Eu não transfiro a minha fé para você, você não transfere a sua fé para ninguém. Ninguém faz isso. A fé vem quando ouvimos Deus falar conosco. Então, se eu estou morrendo na fé, o maior, irmãos, se podemos dizer assim, o culpado é eu mesmo. Não é o fulano, ciclano. Se eu estou retrocedendo, eu sou o maior culpado disso, porque eu preciso cuidar da minha fé, eu preciso fazer com que a minha fé ela permaneça com o fogo do Espírito aceso todos os dias, porque, irmãos, olha, a fé ela precisa ser mantida na vida espiritual, na vida do dia a dia de todos os cristãos que querem cumprir a palavra de Deus. Vamos para o segundo exemplo? Qual é o segundo exemplo aí? Ficou claro aqui o primeiro, igreja? Diga comigo assim: tudo passa. Diga assim: mas não a fé. Diga: a minha fé não pode passar. Eu tenho que guardar a minha fé, eu tenho que viver a minha fé, eu tenho que permanecer na fé por todos os dias. Segundo, o que o texto diz aí? Depois da fé, o que ele fala? A esperança. Nós citamos aqui agora Hebreus 11:1. Quando eu li agora há pouco, irmãos, aqui Hebreus 11:1, vai colocar aqui na tela. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Diga comigo assim: a esperança é a continuação da fé. Olha que profundo isso, hein? A esperança é a continuação da fé. Veja que tem que estar alinhada a fé e a esperança. Se faltar a fé, irmãos, não tem esperança. Eu não espero nada de bom acontecer, eu não espero o milagre acontecer, eu não espero a vitória chegar. Por que não consegue esperar a igreja? Porque não existe fé. A fé é continuação, tem que ter continuação. A esperança é a continuação, a esperança é esperar crendo, é continuar acreditando. Irmãos, a esperança é a continuação da fé. Guarda isso no teu coração. Se faltar fé, vai faltar o que, igreja? Esperança. Você vai ver, o dia que você não esperar nada, é porque está faltando a fé. Porque, olha só, eu estou tirando do versículo, não criei nada na minha cabeça. Tá aí o versículo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Para ter esperança, antes tem que ter a fé. Então eu digo para você, com convicção, que a esperança é a continuação da fé. Permaneça na fé, que o seu coração sempre vai ter esperança. Você sempre, irmãos, vai conseguir esperar em Deus, esperar com que o Senhor trabalhe em seu favor. Pode ser a maior luta que você estiver passando, você vai conseguir aguardar, você vai conseguir esperar. Você tem em ti o fruto da longanimidade. Sabe o que significa isso, irmãos? Suportar com firmeza é ânimo longo, é não desanimar. Pode a luta estar grande, mas eu não vou desanimar. Pode as coisas estão
tudo fugindo do meu controle, mas eu vou ter esperança sempre no meu coração, que o Senhor, Ele em meio às dificuldades, ao invés de ficar desesperado, eu vou aguardar, eu vou esperar mais um pouco. Amém, igreja? Por que muitas pessoas separam? Porque não esperam um pouco mais, não tem esperança de mudança. Por que muitos pais abrem mão dos filhos? Porque está faltando esperança, está faltando a fé. Olha só, igreja, muitas são as pessoas que estão perdendo as batalhas, sabe por quê? Estão precipitando, estão agindo, irmãos, sem aguardar, sem esperar, não estão tendo paciência. Diga comigo, eu preciso ter paciência. E quem não tem, peça a Deus, Ele dá. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado que seja paciente. Diga assim: haja paciência na sua vida. Irmãos, muitos casamentos estão acabando, famílias estão sendo destruídas, pessoas estão, irmãos, tomando decisões precipitadas. Elas já não estão mais aguentando a pressão, elas não estão já mais esperando. Não quero mais esperar. Aí ela vai abrir mão daquilo. Não pode. Esperança é esperar crendo. Tá difícil, mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo tendo esperança no meu coração que o milagre vai acontecer. Amém, igreja? Então não desista, por mais difícil que esteja, por mais levantes que o inimigo tem aí te cercado, te rodeado, irmãos, tudo com esperança, aguardando no Senhor, se posicionando na fé, para que o Senhor, Ele possa operar em seu favor. Amém? Diga então para o irmão aí, diga assim: espere mais um pouco, diga só mais um pouco, Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Logo tudo vai passar, aguarde, essa tempestade vai cessar, esse problema vai acabar, tudo vai passar, irmãos. Acabamos de falar aqui, tudo passa, aguarda um pouquinho mais, espere, tenha paciência, não precipite, não tome decisões antecipadas, aguarde em Deus. E por último, qual que é a igreja? O amor. Eita glória. 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê. Agora está falando do amor. O amor, quando tem, tudo suporta. Quando existe amor, o amor, irmãos, ele tudo suporta. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Olha aí, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é, vamos enfatizar aqui a fala final, Deus é amor. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho aqui do amor, irmãos? Se Deus é amor, então o seu amor nunca terá fim, Olha só, eu quero aqui fazer uma colocação para você entender. Você já viu que o amor, irmãos, é a força mais potente que existe no universo? Eu vou dar um exemplo aqui só para você entender o que eu quis aqui dizer. Você já viu a palavra amor? Ela tem um peso, ela tem um impacto muito grande quando se diz amor. Você que está com o seu cônjuge, diga para ele assim: eu te amo. Para o seu filho, quem está com o filho, ele diga assim: eu te amo. O coração até dispara, irmãos. É um impacto grande. Não é verdade, irmãos? Olha só, a palavra eu te amo, irmãos, tem gente que balança com uma frase dessa. Tem gente que o coração dispara quando se fala amor. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que o filho, pequeno filho, aquele filho que dá, irmãos, às vezes, alguns momentos ali, dor de cabeça, começa a quebrar as coisas, quando começa a andar, começa a quebrar as coisas, aí quebra uma peça preciosa que você tem na sua casa. Aí o filho vem todo assustado, achando que vai apanhar, que o pai e a mãe vai brigar, e aí o filho chega para o pai ou para a mãe e diz assim: eu te amo. Qual é o pai e a mãe que vai, irmãos, bater ou castigar o filho com uma frase que impacta o coração dessa maneira? Eu já vi casos, irmãos, o filho vem com toda aquela carinha, lembra da cara do seu filho, de sua filha? Papai, mamãe, eu te amo. Não tem coração que aguente. Agora leva isso para o mundo espiritual. Leva, irmãos, isso para o amor de Deus. Deus é amor. Então o amor é a força mais potente, irmãos, que existe no universo. E todos nós precisamos viver o verdadeiro amor de Deus em nossas vidas.
O amor de Deus em nós não é dizer, falar, expressar, Deus, eu te amo, não é só isso não, irmãos. Olhando para a palavra, Jesus ele explicou sobre o que é amar a Ele. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que, irmãos, pratica a palavra. Em João 14, 21, está bem claro, né? Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, que está vivendo, este é o que me ama. O que adianta eu vir aqui, irmãos, ou você, a gente expressar, Deus, eu te amo, mas estamos vivendo fora da palavra. Não existe amor. O amor de Deus não está em nós, né? Dessa maneira, né? Onde nós precisamos viver o verdadeiro amor. Senhor, eu quero te amar de verdade, né? Eu quero viver o amor verdadeiro. Então, igreja, o amor ele suporta tudo. Paulo está dizendo aqui no versículo 8 que o amor ele suporta, né? Tudo suporta. O amor faz tudo aguentar. Você vê, irmãos, quantas pessoas que por amar a pessoa, né, amar aquele próximo, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou deixar passar, eu vou aguentar firme aqui para não desandar. O amor suporta, né? O amor dá essa condição para a pessoa ela não desistir. É claro que quando a gente fala nesse sentido, principalmente quando se trata de relacionamento, algumas pessoas vão falar assim, mas o meu amor pelo cônjuge se perdeu, acabou. Se você olhar para o versículo aqui, irmãos, de número 8, tem uma tradução que diz assim, o amor jamais acabará. O amor jamais, aqui fala falha, né? O amor jamais é vencido. Vê se você encontra essa tradução. O amor jamais acabará. Não acaba, o amor jamais acaba. Então o que está acontecendo? Eu não amo mais. Esse amor está, irmãos, deixado de lado. Esse amor está deixado de canto. Porque acabar, a Bíblia está dizendo que não acaba. Vamos melhorar aqui? Esse amor está adormecido, né? Ele existe, mas está adormecido, precisa ser despertado. Esse amor precisa, irmãos, acordar novamente. Você vê que no início de um relacionamento, a pessoa declara 1001 amor, te amo todo dia, toda hora, né? Ao passar os anos, ao passar do tempo, quantas pessoas acabam chegando a uma conclusão, eu não amo mais, né? Eu não amo mais. Ama, só não está, irmãos, sendo despertado esse amor que está dentro. Porque, olha só, igreja, o mundo, a ciência e fora pode até dizer que acaba, mas nós temos que ficar com a palavra. A palavra está dizendo que o amor jamais, o que está escrito aí? O amor jamais acaba. Então, né, para você que é casado, para você que tem o seu cônjuge, e que você talvez pensou em algum momento, eu não amo mais, ama. Esse amor está dentro de você, só precisa ser despertado, só precisa ser, né, de uma forma, irmãos, né, para que ele volte a queimar, arder, né, no seu coração, na sua vida, dia após dia. Amém, igreja? Então está aqui as 3 coisas que todo crente, todo cristão precisa ter para permanecer na fé, né, na esperança e no amor de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo assim, diante de todas as barreiras, com esses 3 elementos, diga eu vou vencer. Amém. Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fique com Deus.